E ainda falando sobre os dados divulgados pelo IBGE sobre a população brasileira, o Instituto apontou também, como você viu, né, que a expectativa de vida do brasileiro ao nascer aumentou para 76 anos. Essa média, porém, varia entre homens e mulheres, sendo 79 anos para as mulheres e 73 anos para os homens. Esses números revelaram importantes tendências, né, e desafios também para a nossa sociedade, especialmente no cuidado com a população idosa. Para entender melhor essas questões e o que podemos esperar para o futuro, a gente vai conversar agora com o Crismédio Costa, que é coordenador nacional do movimento Vidas Idosas Importam. Ele está conectado aqui com a gente. Crismédio, bom dia. Bem-vindo mais uma vez. Bom dia, Will. O Brasil hoje amanheceu bem mais feliz, porque nós temos muito que comemorar com esse aumento da expectativa de vida, essa realidade, não é, que é tão boa para o nosso país. Existem desafios, mas podem ser superados sim. Certamente. E esses números, eles destacam aquilo que a gente já sabia, né? Mas ele reforçou. As mulheres têm uma expectativa de vida maior. E parece que essa diferença, quando comparada aos homens, tem aumentado. O que a gente pode analisar desses dados? Por que as mulheres vivem mais? Naturalmente, os homens, eles são os provedores da casa. Então, se dedicam ao trabalho para criar família, para cuidar da família. Isso faz com que deixem de lado o autocuidado, o que não é bom, mas que a gente entende. Mas é preciso que o homem passe a se cuidar, passe a ter hábitos saudáveis, dedicar um tempinho para a sua saúde, né, para uma caminhada, uma boa alimentação, momentos com a família em lazer, momentos de fé, sociais positivos, enfim. Já a mulher, naturalmente, desde mais jovem, ela se cuida, né? A mulher e o cuidado são bem ligados. Então, isso sempre apontam as pesquisas. A longevidade da mulher sempre está à frente. Por isso, porque ela busca e necessita do autocuidado e buscar sempre o atendimento médico, o atendimento psicológico, os atendimentos que a comunidade oferece e que aumentaram muito os programas de saúde, por exemplo, da família. Então é a mulher que está ali de frente, atenta, né? E às vezes até cuidando de alguma forma do próprio esposo. Perfeito, Crismédio. Eu estava falando com o Fernando agora há pouco sobre o quanto esses números são positivos, né? Uma população que está envelhecendo indica também que o país está fazendo coisas certas, né? Para que essas pessoas consigam viver mais. Mas isso também implica em alguns desafios, né? Quais são esses desafios e o que a gente pode fazer para garantir mais qualidade de vida para as pessoas na terceira idade? Conscientização, campanhas educativas. As pessoas precisam estar atentas que é necessário mudar alguns hábitos, ter hábitos mais saudáveis, como caminhada, uma boa alimentação, viver a sua fé, viver momentos em famílias de uma forma mais frequente e buscar os serviços que estão chegando cada vez mais próximos e com avanços tecnológicos. A medicina está avançando, as pesquisas sobre envelhecimento estão avançando e, como você falou, muita política pública já é uma realidade. Então isso faz e dá oportunidade da gente buscar se cuidar, a gente buscar informações, a gente buscar mudar hábitos que não são saudáveis por hábitos saudáveis. Perfeito. E como que funciona o trabalho do movimento Vidas Idosas Importam? De que forma vocês conseguem ajudar quem está na terceira idade? O movimento Vidas Idosas Importam, ele está presente em várias comunidades do Brasil, nos conselhos de políticas públicas, junto das famílias, conscientizando sobre o estatuto da pessoa idosa e que a qualidade de vida é possível. A longevidade plena é possível. Estão aí os dados, estatisticamente, a ciência já vem alertando há muitos anos que nós vamos viver muito, mas é preciso que a gente tenha acesso. Quando eu digo a gente, são todas as pessoas desse imenso Brasil, porque até então as pessoas mais simples, mais pobres,
ainda sofrem com a falta de acesso aos serviços de saúde, à garantia de direitos. A gente vê aí que, fazer aqui um recorte, a violência continua muito grande. E a violência continua aumentando por conta dessa falta de educação, de uma política de segurança pública mais efetiva para proteger as pessoas idosas, como também uma política de educação. A gente precisa incluir nas universidades, nas escolas, essa temática da longevidade. Começar a educar as pessoas para o respeito aos mais velhos, para a solidariedade e a fraternidade. Essa amizade social entre os jovens e as pessoas idosas gera vida e transforma realidades. Tá certo. A gente ainda tem registrado um número grande de violência contra os idosos. A gente já tem legislação que proteja essa população aqui no Brasil? Ou é necessário ainda pensar em políticas públicas com relação à segurança dos idosos aqui no Brasil? E aí eu quero estender para todo tipo de violência. Lembrando que existe violência psicológica, física, patrimonial, que é muito comum. Wilker, nós temos já uma fartura de legislações. A principal dela é o Estatuto da Pessoa Idosa, a Lei 10.741 de 2003. Ela garante os direitos fundamentais da pessoa idosa. E um deles é viver plenamente, dignamente. E o Estatuto diz que esse compromisso para uma velhice saudável é de todos, é do Estado, é da comunidade, é da família. Então a gente não pode deixar de estar atento a isso. Eu sinto muita falta de campanhas que eduquem a sociedade para o respeito e o cuidado à longevidade. As pessoas, porque eu, você, todos nós estamos envelhecendo um pouco mais cada dia. E a gente precisa viver esse envelhecimento de forma ativa e saudável. Então existem sim políticas públicas. O que precisa é a sociedade se mobilizar, é a sociedade cobrar do poder público a efetivação desses direitos, dessa valorização, porque a violência psicológica é muito presente, o abuso financeiro também e a violência física e a negligência. Então nós não podemos deixar, porque toda vida importa e é digna da nossa dedicação. O nosso papel é proteger a vida até o fim. Com certeza. E como que a pandemia de Covid-19 impactou as projeções de expectativa de vida? Como é que você vê essa retomada do crescimento agora no pós-pandemia? Foi uma surpresa muito grande, porque nos abalou muito. Foram muitas vidas ceifadas, perdidas para a Covid-19, e agora voltaram a crescer. O IBGE deixou bem claro, a expectativa aumentou, as pessoas estão vivendo mais e muito. Né? Não era fácil, há anos atrás, você chegar aos 70. Agora, o número de centenários, de octogenários aumentou e mais. Então, nós podemos dizer que superamos aquele medo, aquele pavor que nós pensávamos que ia impactar na longevidade brasileira. Hoje nós somos a sexta maior população idosa do planeta. Hoje nós já temos mais avós do que netos. E a tendência é aumentar, como o Fernando bem falou lá no início. Assim como outros países, Portugal vive isso, né? O envelhecimento da população. E em muitos casos eles dependem de imigrantes para garantir ali os serviços, né? Eles precisam de mão de obra muitas vezes. É provável que isso aconteça também no Brasil. A gente tem uma população muito maior, claro, do que a população de Portugal. Qual que é a projeção para o futuro quando a gente olha o nosso cenário aqui? É interessante que Portugal ele tem um estatuto que foi aprovado em 2018 do cuidador. Ele começou a se preocupar muito antes com essa expectativa de vida lá naquele país. Então, o foco hoje em Portugal é o cuidado à pessoa. O cuidado integral. Quando eu falo cuidado, não só ao nosso físico, mas o cuidado social. O cuidado nas políticas públicas. Quando eu falo cuidado em políticas públicas, é incluir a pessoa idosa em todas as políticas. Porque a política da pessoa idosa é uma política de direitos humanos. Então, ela perpassa todas as outras. Então, educação, trabalho, habitação,
É preciso ter ambientes, lugares seguros, acessíveis. A política alimentar, que vocês vão falar daqui a pouco, tudo isso é muito importante para garantir uma segurança integral às pessoas, principalmente às pessoas mais longevas. Então é necessário que, quando se fala em cuidado, se fale num cuidado amplo. Até porque hoje, Wilker, é diverso o tipo de envelhecer. Hoje são várias as formas de envelhecer. Nós temos as populações indígenas, as comunidades LGBTQIA+, a população em situação de rua, a população ribeirinha, o pessoal maravilhoso que vive e cuida da nossa querida Amazônia. Então, para cada realidade, é necessário um cuidado adequado, mas que não deixe de focar na vida e na dignidade humana. Perfeito. Muitas pessoas chegam na terceira idade apenas com a renda ali da aposentadoria. Em muitos casos, elas não têm condição de prover ali o próprio alimento, as medicações, a questão médica. E a gente tem o Sistema Único de Saúde, que inclusive é referência para outros países. O SUS está preparado para esse envelhecimento populacional ou muita coisa ainda precisa ser feita para conseguir dar conta da demanda nos próximos anos? O SUS está preparado, o SUS é fantástico. Nós temos uma política de 2006 que se chama Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa. O que falta é materializá-la. O que falta é essa política chegar à ponta. É a caderneta de saúde da pessoa idosa chegar às unidades de saúde, chegar à mão de cada pessoa idosa, chegar às famílias. Porque nós temos, Wilker, um SUS maravilhoso. Nós temos outras políticas de proteção e cuidar da pessoa idosa, mas o que precisa é materializar, é dar suporte a nós especialistas, as pessoas que estão de frente ali na enfermagem, nas unidades básicas de saúde, para que a gente possa garantir. Porque se só existe no papel, para a gente fica muito difícil efetivar. E isso é angustiante. Então, por exemplo, a violência. Se não há um suporte para a segurança pública na ponta, se não há especialistas junto dos agentes de segurança, pessoas que entendam no envelhecimento, não adianta apenas a gente querer materializar as políticas públicas se a gente não tem uma noção do que é o processo de envelhecimento. Mas se isso acontecer, certamente a vida em abundância ela vai ser uma realidade. A filosofia do SUS é magnífica, né? Mas às vezes a gente não consegue colocar isso em prática. E aí, para o dia a dia das pessoas, acaba que não faz tanta diferença, já que a pessoa não tem ali o atendimento necessário em algumas regiões. Claro que tem muitas regiões que, felizmente, o SUS funciona muito bem. É a mesma história da segurança, né? A gente tem boas legislações, a gente tem leis robustas para a proteção da mulher, para a proteção dos idosos, mas se isso não chega ali na ponta, não funciona de nada, não resolve nada. Mas que bom que a gente tem uma perspectiva boa para a população idosa aqui no nosso país. Claro que eles merecem todo o nosso respeito. Crismédio, muito obrigado, viu, pelo seu tempo aqui. Um abraço para você, até a próxima. Eu que agradeço, vida longa e saúde para todo mundo. É isso que a gente deseja. Até mais, tchau, tchau.